Liberado agora, né? Tudo bom, vamos lá. Uau! Tudo bom, gente? Aqui é o Érico Rocha. Estamos começando nossa primeira sessão de perguntas e respostas da fórmula de lançamento. E a gente vai esperar 1 minuto, exatamente, só para o pessoal entrar, se acomodem, usem um headphone. De alguma forma ou de outra, isso facilita a qualidade do som. A gente vai fazer as perguntas, vamos ter perguntas e respostas. Para você perguntar, basta você mandar uma pergunta no chat. E aí o Gabriel, que é essa pessoa aqui super legal, maravilhosa, que está aqui do lado, ele vai selecionar as perguntas e vai me mandando. A minha intenção, eu tenho o Gabriel selecionando as perguntas para que eu possa focar em responder. E a gente vai tentar responder a maior quantidade de perguntas possíveis. De tempos em tempos, eu uso a pergunta de vocês para ensinar alguma coisa. Então, se fizer sentido, eu paro e ensino algumas coisas à medida que vocês vão me perguntando. E é basicamente isso. Vamos para a primeira pergunta, Gabriel. Quem é a primeira pergunta? Já tem alguém? Ainda não. Então, que sorte. Se você não tem a pergunta... A Nina, tudo bom? Lina, tudo bom, Lina? De onde você fala? Você está desmutada, aparentemente. Lina. É o seguinte, se a gente não conseguir falar com a pessoa logo de cara, a gente passa para uma outra pessoa e, de repente, se o Gabriel estiver num bom humor, ele passa de volta para a primeira pessoa. Vamos? Tem alguma outra pessoa? Leandro, tudo bom? De onde você fala, Leandro? Será que é? Oi, Leandro. Você fala de onde, cara? Eu sou de Campinas, mas eu estou em São Paulo agora. Fantástico. Leandro, qual a sua pergunta? Se existe alguma fórmula mágica para poder definir o preço de quanto a gente vai vender o produto. Se tivesse, você ia ser muito rico. É o seguinte, eu trabalhei, antes de fazer a fórmula, por volta de 10 anos na indústria de plano de investimento com precificação. Precificação é basicamente dar preço em título de dívida pública. Então, assim, eu entendo muito. Basicamente, eu ajudava a mesa a descobrir um preço. Primeira coisa que as pessoas fazem quando vai ter um preço é elas comparam. Se existir exatamente a mesma coisa no mercado, você vai entrar nessa comparação. Agora, quando lancei a fórmula de lançamento, existem cursos de marketing, mas não tinha nada baseado na fórmula de lançamento. A fórmula de lançamento é uma coisa completamente nova. Quando a coisa é completamente nova, absolutamente nova, não existe comparação, você tem a chance de estipular um preço baseado no que você acha que vale. Então, vou te dar um exemplo. Se é uma casa, é difícil você cobrar 3 ou 4 vezes mais uma casa parecida, porque existe comparação. Mas se é uma casa no topo de uma montanha, que não existe nenhuma outra montanha em uma outra casa, aquilo passa a ser o seu valor. Então, assim, a verdade é que o que você vai vender? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ser mais prático. Bom, eu tenho um foco para poder ajudar na gestão de pequenas empresas. Então, eu quero ter uma coisa que é o seguinte, eu conheço muitos empresários, por exemplo, eu falo que às vezes uma pessoa que sabe fazer pizza não sabe ser dono de uma pizzaria. Porque ele não sabe o processo, ele não sabe como é que é tudo. Então, eu quero fazer um produto para poder ajudar essas pessoas a colocar metodologias no dia a dia para ele poder vender. Porém, eu não quero que seja algo muito caro, porque eu quero que se o cara parcelar isso do cartão de crédito, ele ainda pague, por exemplo, menos de R$100 por mês. Porque eu quero atingir um público que não é um público de grandes empresas, é um público pequeno, de pequenos empreendedores. E qual o preço que você está pensando em cobrar? Algo em torno de um pouco menos de R$600. Para que se ele fizer uma parcela se ele parcelar em 10 vezes, sair pouco mais de R$50 por mês para ele. É um bom começo. E não preocupe em acertar o preço logo de cara, não, que eu acho que nem eu acertei e poucas pessoas acertam. É um processo de treinar mesmo. Parece que está bom, parece que até é um produto que tem espaço para crescer mais, né? Eu conheço um produto, só para você ter uma noção, que é o EAG. Não sei se conhece o EAG? Não. Então, assim, o EAG é um produto de alguém que fez o Fórmula e criou o EAG, que era uma empresa autogerenciável, que, em outras palavras, em
ensina você a gerir a sua empresa, tá? É um produto de R$12.000 e já vendeu com sucesso na Fórmula. Agora, não é o mesmo público, né? Tem parte presencial, tem coach, aquela coisa toda. Então, você pode fazer um de 600, 900 e à medida que você for sentindo que o mercado tá comportando, você pode aumentar ou não. O Mairo começou com, não sei se foi 200 ou R$500 o produto dele. Ele foi aumentando, chegou a 2.000 e chegou uma hora que ele podia até aumentar. Falou assim, não, eu não quero aumentar, porque é a faixa de preço que eu quero estar e tá tudo bem. Legal. Obrigado, Érico. A fórmula é o teste mesmo. Obrigado, Leandro. Próxima pergunta, gente. De quem que é? A Lina. Tudo bom, Lina? Será que você está com o microfone? De onde você fala? Agora deu. Agora deu. De onde você está falando, Lina? Lina. Bom, meu nome é Inês. Lina é só um apelido aqui para minha página. Na verdade, eu sou arquiteta, eu falo aqui do interior de São Paulo. Eu quero fazer um produto ligado à parte de sustentabilidade, porque a minha área de atuação é sustentabilidade. Fechado. Qual que é a sua pergunta? A minha pergunta era com relação quando você fala sobre consultoria, como é que é dado esse trabalho de consultoria, porque como eu comecei agora, eu vi muito pouco relevante a isso, mesmo quem está na linha de, vamos dizer, escritórios ou consultórios que estão fazendo esse tipo de trabalho. E eu queria primeiro entender como eu faço esse mecanismo para, vamos dizer, montar esse grupo de fãs, esse grupo de seguidores, né? Então, tá bom. São duas perguntas relativamente distintas, né? Pelo menos na minha distinção. Eu vou tentar clarificar ela. Posso? Alô, Lina, tá aí? Sim. Pode. Então tá bom. A primeira pergunta foi alguma coisa em relação à consultoria. Eu não entendi qual foi a pergunta. Pergunta para mim. E a segunda foi como construir audiência, que é uma coisa que você pode construir para vender consultoria ou não, né? Então eu queria entender qual foi a primeira pergunta de novo. Me ajuda. A consultoria é sobre sustentabilidade, tá? Porque a minha empresa trabalha com sustentabilidade de construções. Certo. E eu vejo assim, eu iniciei uma enquete pelo Google e botei assim pela minha página para poder ver quantas pessoas responderiam. E eu vi ali um perfil de um avatar, vamos dizer assim. Foram poucas respostas, mas dentro delas eu vi uma linha sequencial de dúvidas. Então, eu gostaria de saber como é que eu faço, então, para poder me aproximar dessas pessoas, né? Como engajar elas e como é que seria desenvolvido, assim, que as pessoas que têm com clínica, que têm a escritório de advocacia, trabalham nessa parte de engajamento para consultoria. Show de bola. Deixa eu tentar traduzir. Você quer saber como é que você vende consultoria? Isso. Show de bola. Então tá bom. É que às vezes é fácil para eu pensar nesse... Você verbalizou isso, mas eu queria só confirmar. Olha o seguinte. Tanto uma consultoria, que é um serviço, quanto um curso, que é uma espécie de produto, eles são vendidos da mesma maneira. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Lembra que eu vendi o fórmula de lançamento, né? Fiz uma aula 1, uma aula 2, uma aula 3, né? Ou fiz uma série de aulas e no final fiz uma oferta. Se a minha oferta não fosse um curso, né? Não fosse o curso da fórmula, e sim a minha consultoria, eu fosse na sua empresa e fazer o lançamento para você, né, e te auxiliar a você, mano a mano, fazer um lançamento, você acha que eu teria vendido? Acho que sim, com certeza. Então, tá bom. E inclusive ia ser muito mais fácil para eu vender do que vender um produto. Então a venda da consultoria, ela também segue os mesmos passos da fórmula de lançamento. Os mesmos. A única diferença é que no final um vende o curso, outro vende uma consultoria. Então, é a mesma coisa. Eu teria a única diferença que ia acontecer é que poucas pessoas compram uma consultoria sem falar com a pessoa que está dando a consultoria. Consultorias geralmente são dadas de negócio a negócio, né? B2B. Então, a única diferença que eu faria se fosse se eu fosse vender a consultoria da forma, eu ia chegar no final, ao invés de falar assim, passa o seu cartão e compra a consultoria, porque isso não funciona, eu falaria assim, preenche essa ficha de aplicação, de candidatar, para você se candidatar a uma consultoria.
Eu vou ligar para as pessoas, e claro, como consultoria é uma coisa que demanda muito tempo, você não pode pegar todo mundo, você não vai conseguir pegar todo mundo. Então a pessoa tem que se candidatar, e ela se candidatava, no sentido de, ela tem que falar como ela, por que eu devo escolher ela tem que se vender para mim, basicamente. E aí eu fecho essa consultoria no telefone. Porque consultorias é difícil de fechar no cartão de crédito, numa página, né? Mas o processo da venda é o mesmo. Então, qual que é o passo 1? Definição de nicho, que você já tem. Passo 2, construção de avatar, você deve ter visto no Forma. Passo 3 é a construção da lista e audiência. E é isso que eu ensino exatamente no módulo 3, que está sendo liberado para vocês. Acabou de ser liberado, Gabriel. Então, nesse módulo, eu vou falar detalhadamente. Então, o que eu vou te falar? Assiste o módulo, procura implementar e me venha com as dúvidas na próxima aula desse módulo que eu vou responder para você. Beleza. Combinado? Beleza, obrigada. E eu vou dar um bônus para vocês. Existe um lançamento que chama Lançamento Espartano. A gente liberou para eles? Ainda não. É um lançamento muito bom, um pouco mais específico para a consultoria. Tem algumas nuances de consultoria. Eu vou pedir para o Gabriel liberar para vocês de bônus também. Mas o mais importante é você fazer, antes de mexer com o Espartano ou alguns outros lançamentos um pouco mais avançados, vale a pena vocês fazerem o módulo 3 e aplicar, né? Construir a sua audiência, que o módulo 3 explica exatamente. Ô, Érico, eu fiquei só com mais uma dúvida com relação quando você fala que tem um problema a consultoria de você não dar conta. Com certeza. O que pode ocorrer no deslanchar da carruagem? Porque consultoria gasta muito tempo na consultoria, né? Naturalmente, porque é de um para um, não de um para muitos. E não dá conta mesmo. A maioria das pessoas não tem noção do que é dar consultoria para muitas pessoas. Quando ninguém tem poucos clientes, é tudo que a pessoa quer. Quando você enche a sua agenda, você não aguenta mais. Quando passa a lua de mel, você não aguenta mais. Então, aí você vai tender a fazer isso que eu estou fazendo, que é de um para muitos. Então, você até dá consultorias. É uma espécie, essa pergunta e resposta, é uma espécie de muito pequena consultoria que a gente está dando, né? Mas à medida que eu estou dando isso para vocês, estou te respondendo, várias pessoas que estão aqui estão escutando e estão aprendendo, e as pessoas que estão em casa estão escutando e aprendendo também. É uma maneira mais eficiente de você... É mais eficiente para você e mais eficiente para eles também. Então, eu gosto muito do modelo de mentoria em grupo. Eu acho que é menos... Tem gente que não gosta, tá? Eu acho que até quem não gosta, gosta. Porque quem não gosta é porque não conhece. Porque mentoria do 1 a 1 é complicado, é muito em cima. Às vezes o cara faz o que você pede para ele fazer, às vezes não faz, né? E aí fica aquela paralisação. Porque não adianta nada numa consultoria você falar, faz isso, isso, isso. Aí o cara não faz, acabou. Então ele fica muito estancado. Quando ele está em grupo, às vezes ele não faz, aí vê um amiguinho fazendo, tendo sucesso, ele fala assim, opa, funciona, agora eu vou fazer. Então, assim, eu gosto mais do modelo de um para muitos. Ele vai aumentar a sua capacidade de impacto, literalmente, e, na minha opinião, os resultados são até melhores quando você mentora um grupo do que você mentora uma pessoa. Hoje em dia, eu não mentoro mais nenhuma pessoa, eu gosto de mentorar grupos. Entendi. Tá bom? É isso aí, mas o próximo passo é assistir o módulo 3 e implementar, no momento. Abraço, Lina. O Osmar, ele dá uma pergunta sobre expert, lançar expert, tem várias pessoas com você. Show de bola! Pergunta do Osmar, lançar expert. Vamos lá, Osmar, de onde você fala? Boa tarde, Érico, boa tarde a todo mundo. Eu falo de Ribeirão Preto, você está me ouvindo? Olha, Ribeirão Preto, hoje eu tive... Ribeirão Preto é uma cidade perto de São Carlos, eu estudei em São Carlos, acredito ou não. Isso, é pertinho de São Carlos. E aí, qual que é a sua pergunta, Osmar? A pergunta é o seguinte, eu já passei pelo módulo 3 todo, tá? Mas eu não tenho produto. Da hora que eu comprei o Fórmula, eu já sabia que eu ia procurar um expert. Tá? Sim. Hoje ainda devo estar conhecendo um cara numa área nicho daquelas que você colocou no seu webinário, daquelas 5 que você colocou no seu webinário. Então, a pergunta é a seguinte. Então, vamos lá. Eu vou falar com o cara e aí vou sentar, vou conversar com ele, nós vamos combinar alguma coisa, eu estou assumindo aqui que ele vai topar.
E aí, então, eu vou implementar. Então, assim, a criação de tudo, de página, a criação do lançamento do modo geral, eu devo fazer e meio que aprovar junto com ele. É um negócio meio assim, é isso? Né? Eu acho que quando você lança um expert, e eu falo isso, eu basicamente nunca lancei um, tá? Eu sempre me lancei. E tem até um webinário que eu queria que você visse, que é o webinário que eu gravei com Ladeirinha. Foi 1 hora e meia, que ele mostra como ele faz com a Kátia. Cada pessoa tem um approach com um expert. Eu gosto, e geralmente se você tem um expert que está no jogo, entende o que está fazendo, e tem uns experts mais difíceis. É como se fosse um casamento. Às vezes tem um casamento que tem uma boa simbiose dali, tem casamento que entra em atrito muito fácil. Eu gosto de ter a direção do marketing, na maioria das vezes, né, de ser a pessoa que dirige o marketing, mas eu gosto de mostrar, porque se o expert não comprar a ideia internamente, ele vai exalar um certo descontentamento e não vai vender. Se ele não acredita naquilo, imagina o resto. Então, assim, eu gosto de envolver ele no processo inteiro. Entendi. E assim, a minha preocupação é a seguinte, por exemplo, nós vamos fazer lá os 3 primeiros vídeos, que é o vídeo que nós vamos utilizar para fazer lista, né? É um vídeo que tem que entregar conteúdo, enfim, tudo aquilo que você já ensinou. Sim. Osmar, tá aí ainda? Aparentemente a gente perdeu a... Voltou. Desculpa, volta de novo, que a ligação... Perdeu a conexão? Tá? Voltou? Voltou. Alô, voltou? Alô, pode falar. Perdeu de novo a conexão? Voltou a conexão? Pode falar? Então, só recomeçando. A minha questão é mais para ter mesmo um feedback, apesar de você não ter lançado o Expert, que você conhece todo mundo. Então, assim, nós vamos gravar, por exemplo, 3 vídeos, que são os vídeos para a gente compor lista. Tem que entregar algum conteúdo, mas além de entregar conteúdo, tem que utilizar gatilhos mentais. Então, a minha pergunta é um pouco isso, quer dizer, eu preciso tentar dar uma direcionada nisso, se por acaso o expert não tiver conhecimento dessas coisas, concorda, não? Definitivamente. Tem que moldar isso para poder dar certo, senão vai fazer um vídeo que entrega conteúdo apenas, mas não traz ninguém, né, para a lista. Exatamente, você tem que direcionar, né? Você tem que direcionar o conteúdo para que ele faz. O expert ele nunca vai, a não ser que seja uma pessoa que é naturalmente persuasiva, que usa sem perceber, você vai ter que completamente direcionar. Tá, entendi. A última pergunta só, que é um pouco mais técnica, mas eu estou aproveitando que você... as ferramentas do ClickPages, elas já estão incluídas no curso, no Fórmula? Não. O problema do ClickPages, ele é uma empresa 100% diferente da do Fórmula. E alguns sócios são do Fórmula, outras não. Então, é uma coisa que não... Tem uma oferta especial mas você pode comprar. É só ligar para o suporte. Manda e-mail para alunos@fórmula de lançamento, tem uma oferta especial para aluno. Ah, legal. Fechou. Acho que por enquanto é isso, mas eu vou ficar um pouquinho mais aqui ainda, ouvindo. Fantástico. E faz uma anotação no seu caderno para escutar o webinário do Ladeirinha com a Kátia Damasceno. É muito bom. Mas depois, sei lá, eu posso pedir isso também, o link disso, porque você fez um webinário, aqueles 3 webinários que você usou para fazer o lançamento, eles não estão mais disponíveis. Tem lá o Ladeirinha lá. Tem, mas é muito mais profundo. Tem um que está ele com sócio. Só manda um e-mail para alunos @fórmula de lançamento, porque tem um que a gente só para os alunos que ele explica como é que ele trabalha com a Kátia. Acho que é um bom webinário para você ver. Principalmente para todo mundo que quer lançar com experts, tem que ver esse webinário. Tá bom? Oi? Não, então, não ouvi, não peguei o final aí que você falou. Então tá bom, deixa eu te explicar. Tem um webinário com o Ladeirinha só para alunos do Fórmula, por volta de 1h30. Ele explica como ele trabalha com a Kátia Damasceno. Então todo mundo que quer pensar em lançar com experts tem que escutar esse webinário. E o Gabriel vai colocar o webinário no chat. Ah, beleza, é isso que eu estava querendo, o link.
Falou. Beleza. Falou, Érico. Obrigado. Abraço. Abraços, Má. Tchau, tchau. Tchau. E que é a próxima pergunta? Oi, Gabi. Tudo bom? Você está falando de onde? Oi, dá para escutar? Tô te escutando. Eu falo de Novo Horizonte, interior de São Paulo. Que legal, bem-vinda. Qual é a sua pergunta? Eu trabalho no ramo de maquiagem e o que me fez comprar o seu curso foi ver sobre aquela Marília, no caso, que ela foi lá no seu, não sei como chama lá, no workshop que você fez. E aí eu decidi fazer também. Só que eu vi durante suas aulas que o nicho de maquiagem, crescer como maquiadora, é muito difícil, porque tem muitas maquiadoras já. Então eu pensei porque eu sou formada em administração com marketing digital. Então eu pensei em fazer um curso voltado só para maquiadoras, para elas crescerem, conseguirem clientes, saberem vender e tudo mais. Só que eu estou em dúvida no meu pré-lançamento, no lançamento semente. Eu tenho que entregar um conteúdo muito mais básico para vender aquilo, ou eu já posso entregar o X, assim, já o primeiro lá? Eu acho que tem, no lançamento semente, a gente já liberou o módulo 4? Segunda-feira, quer dizer, faz o seguinte, libera hoje. Vou pedir para o Gabriel liberar hoje. Nesse módulo 4, ele explica exatamente, passo a passo, que conteúdo você vai colocar. Ah, entendi. Então, então, assim, ele vai responder exatamente essa pergunta. E, inclusive, o Gabriel já vai liberar hoje para vocês, e isso vai ficar mais fácil, tá bom? E aí tem todo um processo. E aí você vai saber exatamente o que você fala. Porque se falar de mais é ruim, se você falar de menos é ruim também. Então, tem uma... Eu quero fazer, na verdade, eu comecei no YouTube porque eu tinha a intenção de ser uma influenciadora digital, só que eu não sabia o que vender, eu queria trabalhar com blog, com beleza, com marketing digital, tudo incluso. E aí eu tenho muita dificuldade em criar minha audiência no YouTube, isso é muito importante. Quando eu for fazendo fórmula, eu vou criar essa audiência junto? Olha, eu particularmente acredito que eu tenho uma audiência razoável no YouTube, mas eu acredito que é muito mais fácil criar no Facebook hoje, nesse exato momento. Pode ser que mude, tá? É muito mais fácil criar no Facebook do que no YouTube. Muito mais. Porque no Facebook a gente paga, né? Só que paga, mas se atinge a pessoa certa. No YouTube é complicado, porque o algoritmo ele tem a cara dele. Não adianta nada se a pessoa compartilhar ou não tem esse compartilhamento. Então, no YouTube também você paga, se você quiser. Mas, mesmo pagando, você não atinge a pessoa certa. Eu comecei com o curso da Camila Porto, que é especialista em Facebook. E aí, depois eu passei para o seu. Eu fui juntando as migalhas de dinheiro. Fantástico. Então, é isso aí. Então, nesse módulo 3, eu falo como eu construo no Face a minha audiência. Então, vai seguindo ali. E aí, sobre o que você vai falar exatamente na sua oferta, no dia do lançamento de semente, está no módulo 4. Sim. Então, é só você seguir o passo a passo lá. E ter dúvidas, estamos aqui. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Gabi. Próxima pergunta. Maxon. Tudo bom, Maxon? Tá me vendo aí, me ouvindo? Estou te ouvindo. Você fala de onde? Estou em Sorocaba, São Paulo. Sorocaba, São Paulo. Maxon, o que eu posso te ajudar? Legal. Parabéns pelo trabalho. Aliás, boa sorte para todo mundo. Vai ser bem bacana. Então, todo mundo bastante empolgado com o trabalho. Então, na verdade, eu tenho várias perguntas, vou tentar resumir, porque o tempo é curto também, tem vários amigos querendo fazer outras perguntas. Sim, mas existem alguns eventos ou alguns tipos de trabalho, curso, que não permitem que a gente faça algo 100% online, porque pode afetar a saúde de uma pessoa, ou tem alguns riscos legais no processo. Claro. Você tem exemplos de lançamentos que deram muito certo, mas que envolvem um certo grau de consultoria 1 a 1? Mesmo que seja um período mensal ou num período com mais largo de tempo. Eu não sei. Me dá um exemplo. O que você quer lançar? Existem várias situações, mas vou dar um exemplo que não é relacionado, mas que tem alguma coisa a ver. Eu vi vários cursos de canto, em várias pessoas fazendo, mas isso é super crítico, porque eu sou aluno de canto há muito tempo e eu conheço várias pessoas lesionadas por fazerem cursos online ou fazerem cursos sem supervisão.
porque isso é algo crítico, né? Então, só um exemplo. Você podia falar a mesma coisa sobre investimento em ações, né? Também, ou mas pode ser. sobre até próprios exercícios, né? O fato é o seguinte, mesmo os cursos de canto, vou te dar um exemplo de canto. Existem livros sobre canto? Existem, não muito bons, porque no texto não é muito bom, mas basicamente o melhor caminho é algo que você consiga escutar ou ver, né? Ele ajuda bastante. É possível passar uma certa parte do conhecimento pela forma escrita? Não. É possível sim, até natação é. Não. Não quer dizer que é perfeito. Exato. Não quer dizer que é ideal. Mas assim, a grande pergunta é que a gente se prende muito ao perfeito. O perfeito é sempre você estar aqui do meu lado e te ensinar lançamento aqui dentro da minha casa. Agora, o perfeito talvez não seja viável. Agora, se eu criar um curso, é entre o perfeito e o não existente. Né? Talvez, então, existem estratégias que o próprio Frank Sinatra podia explicar que talvez, eu não sei se é o exemplo do canto, mas talvez, talvez tenha uma palestra, se eu escutasse uma palestra do Frank Sinatra, sem ele cantar, ele só me falando algumas dicas que ele considera bom para desenvolver a voz, seria perfeito como fazer uma aula de canto nele? Não, mas seria melhor do que nada. E o fato é o seguinte, e é basicamente isso, o 1 a 1 sempre vai ser melhor, mas o 1 a 1 nem sempre vai ser viável, nem sempre você vai ter a chance de fazer uma aula com Frank Sinatra. Legal. Mas chega uma hora que pode ser que ele possa passar cerca ou parte do conhecimento dele com a linguagem falada, com a linguagem de vídeo, com linguagens e negócio. Eu já vi bastante curso de tênis funcionar muito bem, porque tênis não é só bater na raquete, é estratégia. Sim. Canto não é só você abrir a boca, é estratégia. Balé, tem uma aluna nossa que dá balé online. Não é balé, as pessoas pensam que é só você fazer exercício, é estratégia também. Agora, quer dizer que é perfeito? Não, mas ele tem, por vezes, até melhor. Agora, quanto a lesionar, depende, de novo, tanto eu faço um esporte crossfit, posso fazer ele ao vivo e ser lesionado. Sim. Então, assim, depende do professor, até ao vivo. Então, ele tem que, dependendo de como você fala, seguinte, eu vou te explicar isso, mas você pode se lesionar. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Todo mundo aqui é adulto e responsável, você provavelmente tem mais de 18 anos, e você avisa, mesma coisa do cross. Eu poderia ensinar alguns aspectos do cross que são online. Como é que você poderia fazer isso? CrossFit não é só eu saber que barra eu levanto. É como eu como. Eu faço CrossFit online. É muito louco. Obviamente que eu tenho uma noção básica, mas aí eu comecei a fazer, eu paguei um curso americano de CrossFit e eu faço CrossFit online. Eu também. Tipo assim, eu vejo no meu Insta os caras fazendo levantamento de peso olímpico em câmera lenta. Eu fico analisando o movimento deles o tempo inteiro. E ao analisar o deles e filmar o meu, eu descobri, levantei o quadril mais rápido, levantei a perna. Eu consigo ter self-awareness. Inclusive, eu acho que às vezes até melhor do que um próprio professor. Porque eu vejo o meu problema. Então, assim, mas quer dizer que o online substitui o físico? Não necessariamente. É difícil de fazer sem nunca ter um físico. Mas eu acho que o online, ele tá ali para ser um bom acessório que aumenta a performance. Agora, quanto a perigos de lesionamento, tem que ser avisado. Se você está fazendo um curso online, você fala assim, esse é o perigo de você se lesionar. Por isso que você tem que fazer assim, assim, assado, ou essa é a preocupação que você tem que tomar. Então, assim, mas do mesmo jeito que um curso online pode lesionar, um curso físico também pode lesionar, depende do professor. Quem já não teve um mau professor de preparação física? Quantas pessoas já não se lesionaram até numa academia por má orientação? Né? Então, as duas coisas não requerem. Um curso de reavivar pessoas, de viver pessoas de novo. É um curso de ressuscitar, não sei se a palavra é ressuscitar, porque o cara não morreu, tá? Mas assim, e ele dá um curso de primeiros socorros, e tem gente que vai poder fazer isso ao vivo. Tá? E ele fala, isso aqui não substitui, mas tem gente que nunca vai poder fazer isso ao vivo e quer saber o que ele quer saber uma versão mais diluída. Eu, por exemplo, não sei ressuscitar
eu não sei reviver uma pessoa, eu não sei o que eu faço. Mas, de repente, eu ver esse vídeo é melhor do que eu não ver nada. Legal. Eu não tô falando que mas, de repente... Então, assim, de repente eu vou ler um livro sobre o que eu não posso fazer numa hora dessa. Quem que eu devo chamar? O que eu faço enquanto a ambulância não chega? Será que entendeu? Então, é uma coisa assim. E eu acho que tem muito conhecimento nesse sentido. Não, sem dúvida. Só não é o tema para esse assunto de hoje, Claro. mas a gente, é possível que a gente tenha um webinar específico para mostrar as ferramentas do ClickPages, do ClickMail. A gente poderia, mas sabe o que acontece? No Pages a gente tem um chat. Então, eu não sei se você já entrou lá. Chegou a entrar lá? Não. Não. Tá. Eu vi o site. A gente está fazendo webinars, mas a gente, ao invés de webinar, a gente tem aquela equipe ali, mais ou menos ali atrás. Não dá para ver, não. E é uma equipe que tem um chat. Então, no chat, se você vier, eu quero fazer essa página, eles vão te ajudar. Entra no chat, eles vão pegar na sua mão e te ajudar. E aí, ao invés de você ficar com com o negócio inteiro, você já vai direto nas suas coisas. Apesar de a gente ter vários conteúdos tutoriais também. Mas quando você for montar a sua página, eu aconselho você entrar no chat. A gente descobriu que o chat é muito mais melhor para você do que um webinário de 2 horas ou isso. Ah, bacana, legal. Maravilha. Show de bola. Obrigado. Tamo junto, vamos pergunta, lá. Gabriel? Carlinhos, tudo bom? Você fala de onde? Tudo bem. Do Rio de Janeiro. Que legal, cara. Bem-vindo. Qual a sua pergunta? Érico, na verdade, primeiro parabenizar aí você. Para mim eu já vejo o seu treinamento há umas 4 já edições, só que eu estava enganjado em outras coisas e aí esperei um pouco para ter essa tomada de decisão para não tomar e executar, né? Porque eu fiz o curso do Goff, de outros parceiros seus aí, do Murilo Gun, que eu, inclusive, fui a alguns encontros, então eu esperei terminar para poder agora. Acho que você caiu, Carlinhos. 12 mil nomes, tá? Opa, voltou. Você caiu um pouquinho, mas diga. Então, eu trabalho com entretenimento e eu tenho hoje uma lista de e-mails bem aquecida, em torno de 12 a 13 mil nomes. Mas o que eu chamo de aquecida? Se eu falar isso para você hoje, eu tenho aquecidos de um ano para cá de uns 4 mil nomes. O restante eu não sei se efetivamente valeria a pena eu utilizar essa lista de um outro público, de um outro nicho para esse mercado que eu quero atingir, que não tem nada a ver com entretenimento. E qual a pergunta? Então, se você acha que vale a pena usar essa lista de e-mail para o novo negócio que eu vou utilizar. Tá, deixa eu pegar o que você acha? Você acha que vale a pena? Qual que é o seu feeling? Sinceramente, não. Porque é um outro público. Mas também eu acho que eu tenho uma audiência grande hoje com o meu público. Dentro aqui do Rio de Janeiro, eu conheço muita gente. Eu acredito que essas pessoas acabem, pelo menos, olhando aquilo que eu estou postando, né? Que eu estou mandando para eles. Algumas pessoas vão falar, pô, legal, o Carlinhos está mandando um negócio, vou dar uma olhada aqui para ver o que é. Vou te falar o seguinte, não tem uma resposta certa, mas eu posso te falar o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu lancei a fórmula, eu lancei para as pessoas que seguiam leilões de imóveis e seguiam o Hugo. Então, o Hugo tinha uma lista de pessoas que queriam investir em leilões de imóveis. Alguns de vocês conhecem a minha trajetória. E aí eu lancei, o primeiro lançamento do Fórmula foi para essas pessoas. Agora, não foi um dia que eu lancei um e-mail qualquer, a gente contou a história do porquê que eu estava falando de marketing para essas pessoas. Então, o gancho da conversa, a razão foi, olha, muita gente me pergunta como eu faço meu marketing. Na verdade, não sou eu quem faz é meu irmão Érico. Se você quiser saber, clica aqui e vai no webinário dele. E aí eu fiz um lançamento de semente, que foi as primeiras 50 vendas da fórmula de lançamento. Foi assim. Legal. Assim, você pode usar uma outra audiência para promover um produto completamente diferente. A grande pergunta é como você faz. Se você simplesmente jogar
começar a jogar informação de marketing neles sem você aterrissar eles porque disso, eles podem ficar chateados. Mas se comunicar de uma maneira convincente, pode ser que funcione. Tá, é porque, na verdade, ontem eu conversei com uma pessoa que trabalha com essa parte de rede social e eu não sou um expert nisso, né? Sou bem leigo. Parte de lead, então, marketing digital não é minha praça. E aí ele me falou, Carlinhos, o grande problema é você começar a usar sua lista de e-mails e não ter resposta, e isso acaba prejudicando o banco de dados, ou lá o ClickPage, por exemplo. Enfim, até tinha anotado aqui alguns, não está aqui na minha mão. Por exemplo, o MailChimp. Ele falou, você pode começar a botar e não ter resposta e isso prejudicar você posteriormente. Aí eu fiquei meio sem saber o que fazia, entendeu? Aí foi conversar com o Érico para saber se tem alguma posição e pode me ajudar. Não existe uma resposta 100% não. Pode acontecer isso, como pode não acontecer. O diabo está nos detalhes. De repente vale um teste. Tá? Então, vale um teste e ver... Outra pergunta. Você vale que outra conta, por exemplo, de e-mail, não usar a minha pessoal, usar uma outra que eu tenho para fazer esse teste e não queimar, por exemplo, para esse produto novo? É uma boa pergunta. Só o teste dirá. Aí o diabo está nos detalhes. Não basta, não é só o que você usa, mas como você usa, a história que você usa. Eu dei um exemplo que funcionou, mas nem sempre todos os exemplos funcionam. Infelizmente, não tem uma resposta preto no branco. Aqui é uma de detalhes. Mas seja cauteloso, use uma outra conta, teste, veja como é. Tá? Pode realmente acontecer. A lista pode ficar chateada, porque ela não assinou para ver aquilo. Isso, exatamente. Esse é meu medo. É um problema. É um problema. Talvez funcione, mas uma área, uma linha tênue. A gente chama isso de linha tênue. Pode dar tanto certo como pode dar errado e a linha é bem tênue. Tá bom. Obrigado e parabéns, tá? Obrigado, Carlinhos. Próxima pergunta, Gabriel. Brian, tudo bom? Você fala de onde? Tudo bom? Tudo bom, Érico? Eu falo de Foz do Iguaçu, tenho 17 anos. Que legal. Eu já lancei um produto, na verdade, um mês atrás, antes de comprar o Fórmula. Consegui minha primeira venda, daí com Hotmart, como eu sou menor de idade, não consegui receber. Botou na conta da avó também? Não, eu coloquei a minha lá, nem fiquei presente, que precisava ser maior de 18 anos, só coloquei lá, recebi um bloco só lá, falando que quando eu fizer 18 anos, só mandar um e-mail pro suporte que eles vão reativar minha conta. Aí, minha pergunta, na verdade, tinha algumas aqui preparadas, mas a que tá mais me incomodando é que eu acabei de ver, na verdade, um podcast seu, ouvi, com o Mário Vergara, enquanto eu estava voltando do colégio, e aí eu ouvi assim que me deu um insight que, tipo, por exemplo, na área que eu quero atuar, eu sou web designer há 2 anos, eu fiz curso técnico em informática integrado com ensino médio e tal, e eu já trabalho na área, faço estágio aí numa grande empresa aqui de Foz do Iguaçu, né, do Brasil, na verdade, associado com o Itaipu e tudo mais, e eu queria lançar um infoproduto na área de web design. Só que, como um outro colega da comunidade já falou no vídeo dele de apresentação, tem bastante empresas já nessa área bem consolidadas. E uma coisa que eu enxerguei, que é um grande problema delas, é que elas focam em várias coisas ao mesmo tempo. O que deixa a desejar em algumas coisas que as pessoas precisam se aprofundar especificamente. Daí a minha dúvida é, tipo assim, se eu fizer um produto bem focado, isso me dá vantagem competitiva contra eles? Tipo, eu tenho chance de chegar a um 107, mesmo num nicho que já está sendo explorado? Nossa, total. Primeiro, eu não teria medo do nicho. Por exemplo, me fala 2 nichos grandes hoje, inglês e emagrecimento. Eu acho que se eu entrasse em inglês e emagrecimento hoje, eu faria um 6 e 7 rápido. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão no nicho, nem todo mundo sabe o que a gente sabe. Nem todo mundo está dando conteúdo no nicho de web design do jeito que o Mairo está dando conteúdo em inglês. Então, a maioria das pessoas estão fazendo marketing do tempo que você nem existia. Você sabe, por exemplo, você sabe o que é New Kids on the Block? Não, não faço ideia. Você sabe o que é New Kids? Você sabe o que é Rock 7? Também não. Também não. Você sabe o que é Zagalo?
Muito menos. Nossa, tá ligado? Tá vendo qual que é a situação, galera? Você sabe, não, vou fazer uma. Você sabe o que é Thundercats? Não, Thundercats sim. Ah, bom, graças a Deus. Você sabe o que é Thundercats. Que louco, né? Uma pessoa não sabe o que é Thundercats, não sabe o que é New Kids on the Block. É muito louco isso. Então, assim, o fato de ter concorrência não quer dizer que eles são bons. Porque se eu entrar no Instagram dessas galera de web design, eu vou ver vídeos na qualidade dos meus e com conteúdo boladão. Não, na verdade, a maioria desses caras, que eles têm uma plataforma com vários cursos de vários tipos. Pois é. Aí... Então, como é que você ganha deles? Sendo muito melhor deles em conteúdo, construindo uma audiência muito maior. É muito louco. O que define quem é bom e quem é ruim não é necessariamente o produto, é a qualidade do marketing. E aí, quando você construir uma grande audiência, você vai ter superior. Eles vão começar a te chamar como um influenciador digital. E aí você vai as pessoas muito mais, se você sabe usa a fórmula, faz aquela coisa do módulo 3, você se torna muito mais valioso do que as grandes empresas. Eles não vão saber de onde está vindo o tiro. É que nem o Mairo. O Mairo entrou num processo onde já havia várias escolas de inglês online com 300 milhões na bolsa. Eu estou chutando esse nome, tá? Não é? Mas assim, ele pegou lá, agora os caras estão tudo atrás dele, porque ele foi lá, um cara no quarto dele, publica dica de inglês, entendeu? Então é isso. O que faz, eu não teria medo nenhum, inclusive eu acho até bom. Dá para destruir no bom sentido, né? Dá para você ser muito competitivamente superior, porque eles não sabem lidar com as redes sociais, eles não sabem publicar conteúdo do jeito que eu estou te ensinando aqui. Eles não sabem criar lista necessariamente. Estou falando sem saber, tá? Você vai que sabe, mas eles não sabem fazer isso. E é aí que você entra. Você entra disruptando o mercado. Não sei se existe nem esse verbo. Eu até então pensei... eu tinha medo deles existirem. Eu tinha 300 mil cursos de marketing digital quando eu entrei no mercado. Por que o meu foi disruptivo? Porque eu comecei a criar essa audiência maluca, comecei a fazer a lista, comecei a usar a fórmula. Eles não usavam a fórmula. Chegou a ser até tão ruim, até quem queria falar mal de mim, se quisesse ser eficiente e atingir mais pessoas, tinha que usar a fórmula para falar mal de mim. É muito louco. O cara que queria falar mal de mim, ele tinha que usar, se ele quisesse que a voz dele fosse escutada, ele tinha que usar a fórmula e falar mal de mim. Eu falei, nossa, ele pelo menos ia ser um bom aluno mesmo. Ele está usando exatamente o que eu ensinei dele para falar mal de mim. Então, assim, brincadeiras à parte, aplica a fórmula e desencana desses caras grandes. Eles vão daqui a pouco estar correndo atrás de você, se você fizer a coisa do jeitinho certo. Porque é difícil para... Você consegue isso porque você não sabe o que é New Kids on the Block. Você não sabe o que é Zagalo. Você nunca ouviu a palavra, vocês vão ter que me engolir. Entendeu? É tipo isso. Então, dá para dar um cacete, assim, dá para dar canseira nesses caras tranquilo, fácil. Beleza, então, era isso mesmo que eu queria perguntar. Depois pesquisa, Zagalo, você vai... E Gremlins, pesquisa Gremlins. Gremlins você sabe? Não, eu sei o que é Thundercats, Gremlin não. Você não sabe o que é? Se jogar água, multiplica. Não. Nossa, pesquisa isso também, só pra você ficar ligado. Abraço, Brian. Valeu. Tchau. Muito. Priscila. Tudo bom, Priscila? De onde você fala? Oi, Érico. Eu tô falando de São Bernardo, São Paulo. E, bom, boa tarde a todos. E, Érico, eu trabalho num nicho, eu tenho um sistema de gestão. Antes de você falar alguma coisa, deixa eu te fazer umas perguntas só pra gente. Você sabe o que é Zagalo? Não, claro que eu sei, eu já tenho 43 anos. Sabe o que é Roberto Baggio? Sim. Estamos na mesma história, porque você sabe o que é New Kids on the Block? Sim, eu fui bem chat deles. Só pra você ter uma noção, essa geracional é muito louca, né? É muito louca, é bem legal. Eu vi essa diferença, né, de gerações e pensamentos. Nossa, eu descobri ontem que a Camila aqui, que trabalha aqui com a gente, não sabe o que é Claudinho Bochecha. Nossa, gente, pois é, né? Mas fala, Priscila, fala. Então, Érico, assim, até, né, você falando isso é curioso, porque eu ainda venho do marketing convencional. E o digital, para mim, é tudo muito novo. Eu acompanhei as tuas 3 masterclasses
E numa delas você fala, né, do seu software, né, lá no começo, quando você estava com o ProLeilões, de como você vendeu o teu software, enfim, a tua aplicação. E hoje eu tenho um sistema de gestão. Eu comprei o Fórmula para... Eu sou empreendedora, sou uma lula com vários negócios na mão, mas meu maior desafio hoje é com esse sistema de gestão, que eu já venho trabalhando com ele há 3 anos, e eu não consigo clientes novos. Eu só tenho os meus clientes de boca a boca. Então, uma empresa vai e fala para outra, olha, eu uso, funciona, aplica também. E tudo que eu aplico não funciona. Mix de marketing, propaganda, a gente faz de uma maneira bem comedida, tal, mas eu não tenho sucesso. E esse sistema de gestão, ele é para um nicho bem específico, tá? Era para eu ser líder, porque o meu é o único que faz o que precisa ser feito para a prestação de contas dessas empresas. É o específico do específico, eu estou bem nichado ali, no meu produto, né? Só que eu estou perdendo por WO, eu não estou conseguindo chegar no meu cliente. E eu entendi também que falta uma contribuição da nossa parte, que é educar o nosso nicho. Tá? Isso para mim já ficou claro como água. Mas eu ainda não consigo amarrar como é que eu chego no meu resultado, o processo que eu chego no meu resultado, que é atingir a minha meta, que é conquistar clientes novos e fazer venda do meu sistema, né? Não sei se no desenrolar, eu ainda estou no módulo 1, né? Comecei a semana passada, sou só aluna fresquinha do F12, e estou adorando o conteúdo e tal, mas ainda não sei se eu vou conseguir enxergar isso nos próximos módulos. Se você tem dicas para me dar agora, do que eu posso buscar, até de extra, enfim. Não, vai estar muito claro, e eu vou simplificar aqui para você, só para você entender como é que é. Tudo que o Fórmula é 2 coisas. É tráfego, isso é, você conseguir uma lista de potenciais clientes. Não adianta nada você tentar vender o software potencialmente para mim, porque talvez ele não esteja no nicho. Uhum. O melhor que seja, não vai adiantar. Então, o passo número 1, no módulo 3, ele vai ensinar você a construir essa lista de potenciais clientes. E no módulo 4, ele vai ensinar você a converter essa lista, uma porcentagem dessa lista em cliente. Então, e para software funciona que é uma beleza. Eu falo isso porque eu tenho alguns. Então, nesse caso, a melhor vantagem, o melhor jeito de vender um software é não vender o software. Eu falo isso na Masterclass. Mas, assim, vai ficar muito claro para você quando você completar o 3 e o 4. Tá? O 3 vai ser sobre como criar essa lista. Uhum. E o 4 vai ser como transformar esses em clientes. Mas aí eu fujo um pouco do lançamento, né? Onde eu tenho lá a minha cestinha que eu abro e fecho a venda, enfim. Na verdade, não necessariamente. Você vai descobrir que não necessariamente. Você pode estar sempre aberto ou não. Você vai ter vantagens e desvantagens nisso. Como você não está vendendo nada agora, fechar não vai ser um problema para você. Exatamente. É a mesma coisa comigo com ProLeilões. Então, você vai descobrir, com o tempo você vai experimentar, você vai começar a abrir e fechar, ver se funciona, ou você vai descobrir. Eu tenho softwares que são perpétuos, né? E tem softwares que não são perpétuos, que abrem e fecham. Entendi. E com o tempo você vai descobrir o que vende mais no final do ano para você, porque o que conta mais para o empresário é o resultado do final do ano. É o resultado que conta, tá bom? Então, módulo 3, construção de audiência, módulo 4, conversão. Funciona que é uma beleza para software. Ótimo. Obrigada, Érico. Obrigada mesmo. Obrigado, Priscila. Próxima pergunta, Gabriel. Alan, tudo bom? Você fala de onde? Chamando Alan. Será que ele sabe o que é Thundercats? Sim, tô aqui. Oh, Alan, você sabe o que é Thundercats? Sim, conheço Thundercats. Show de bola. E He-Man? Também. É impressionante alguém não conhecer He-Man. É muito louco. A pessoa que não conhece He-Man é o Zagalo, né? Mas, enfim, qual que é a sua pergunta, Alan? Ou Alan? Eu fiquei sem áudio. Aparentemente voltou. Não tô te ouvindo, Érico. Eu acho que tá com um problema de conexão. Só um pouquinho, deixa eu só te achar aqui na tela. Vamos lá, segura aí. Um pouquinho, segura. Tudo bom, Alan Ribeiro? Tô te vendo, cara. Você tá me ouvindo? Sim, agora parece que sim. Qual a sua pergunta?
Então, Érico, eu já consegui definir o meu nicho. Opa, parece que caiu. Caiu, Érico, eu tô tendo problema com a conexão. Pode passar para o próximo, depois eu volto. Tá joia, fechou. Desculpa. Vamos passar pra... Não tem problema. Qual é a próxima pessoa? Patrícia, tudo bom? De onde você fala? Chamando Patrícia. Estou escutando seu microfone, Patrícia. Você está me escutando? Também não. Vamos passar para a próxima. Felipe Fernandes. Tudo bom, Felipe? Pode falar aí de onde você está falando? Bom, Érico, eu tô falando de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ah, de vez em quando eu passo aí na sua terra, né? Passei ano novo aí dessa última vez. Tô sabendo, tem apartamento por aqui. E aí, meu? Como é que tá? Tudo tranquilo. Érico, pergunta que eu queria fazer é que estratégias você usaria para chegar num expert que está muito distante de você, digamos assim, não tem contato com ele, é um cara conceituado, digamos assim, no nicho de saúde, endocrinologia e nutrição, enfim. E que estratégia você usaria para chegar nessa pessoa? Olha, que louco, né? Eu vou falar algumas aqui que eu já ouvi. Eu nunca lancei um expert eu mesmo, mas o Ladeirinha, por exemplo, já lançou. E a gente tem um webinário com ele, que eu vou pedir para o Gabriel botar o link no chat para vocês escutarem, que ele fala como é que ele chegou na expert dele, tá? Mas assim, vamos lá. Esse cara tem presença online? Tem 500 mil. Eita ferro. Ele tem uma presença muito grande. Mas hoje ele não usa nenhum tipo de estratégia assim para vender qualquer tipo de produto online. Ele usa a audiência dele para se promover e promover o consultório dele, no caso. Hoje ele vende auditoria, digamos, a consulta dele é valiosíssima, né? Mas ele tem um problema que depende do tempo dele, né? É complicado. Quanto maior o expert mais difícil é chegar, né? Naturalmente. Sim, claro. Aqui você vai ter que ser criativo. De repente, fazer uma consulta com ele. Sim, já pensei nisso. Eu acho que é uma boa consulta, porque se você fizer uma consulta com ele, não sei se vai precisar, você vai ter meia hora ou 1 hora para falar de uma oportunidade. Aí dá-lhe gatilho mental. Sabe? Não, pode falar, desculpa. O Ladeirinha, ele conta como ele chegou na caixa. Eu acho que assiste esse webinário que é interessante. Eu faria alguma coisa do tipo que o Ladeirinha fez. E eu não vou explicar o que o Ladeirinha fez, não, porque é 1h30 ele explicando isso. Mas eu vou pedir para você acessar o link e falar. Se eu fosse você, eu faria alguma coisa do tipo. Como ele é acessível, isso é possível fazer consulta, dá para fazer isso. Sim. Agora, talvez a consulta seja cara demais para você saber disso. Né? Eu não sei ao certo como que é. Então, vale a pena você fazer o approach do Ladeirinha. O Ladeirinha não fez uma consulta, mas eu acho que ele fez uma boa apresentação. Correto. E outra dúvida que eu tinha, na verdade, a minha ideia é ganhar experiência com lançamentos, avançar mais em marketing digital para depois chegar nesse expert, né? É só um produto que eu tenho em mente, né? E poderia ser um projeto futuro. Eu vou te falar o seguinte, quando você fizer o seu primeiro 6 em 7, né? Você vai parar de procurar expert vai correr atrás de você. Dá um exemplo, Ladeirinha, ele só tem a Kátia, agora o outro cara que é famosão aí, mas só, porque ele não dá conta de todo mundo que procura ele. Entendi. Então, é só você quebrar esse primeiro gelo. Quando você tiver o resultado, você nunca mais vai correr atrás de expert. Os experts é muito mais raro, é muito mais abundante experts do que pessoas que sabem fazer lançamento. Na verdade, eu já tenho um produto pronto para ser lançado, em parceria com um casal de amigo meu, que é uma cantora, ela ensina técnicas vocais, e a gente ia lançar no mercado digital, mas travou quando descobriu a fórmula, né? Uhum. E agora a gente está trabalhando em cima da fórmula para lançar da maneira mais eficiente, digamos assim. Fantástico. Então acho que esse produto vai ser bom. Então tá bom. Isso aí, Felipe. Obrigado, hein? Um abraço aí para Balneário. Obrigado, um abraço.
Abraço. Próxima pergunta, Gabriel? Alessandra. Tudo bom, Alessandra? De onde você fala? Oi, eu estou falando de Araguaína, no Tocantins. Olha só, de Balneário Camboriú para Tocantins. E qual a sua pergunta? Exatamente. É o seguinte, eu tenho uma franquia, né, de cursos profissionalizantes e são vários cursos que a gente tem aqui. Desses vários cursos a gente monta muitas formações. Excelente. Como que a gente faria? Qual que seria a forma mais eficaz para divulgar isso e para, claro, né, aumentar? Cara, não tem coisa mais clássica do que simplesmente... Até qual módulo você assistiu? Eu comecei o terceiro módulo hoje. Lançamento semente e lançamento interno. Os dois. O lançamento interno, lançamento semente, módulo 4, lançamento interno, módulo 5. Sim. E eu vou te falar, funciona que é uma beleza. Eu fiz uma entrevista com um cara que fez isso com universidade. Tem você lembra do qual que era? É recente. É dessa... Acho que é dessa... Não. Bom, enfim... E é batata como ele aplicou literalmente a fórmula na mesma coisa e bombou. Ele fazia propaganda na televisão, cancelou tudo. Só faz fórmula agora. Como é curso, como é conhecimento, é brutal. Basicamente módulo 4, módulo 5. Lançamento semente e lançamento interno. Aí então eu vou separar por formações. Eu tenho aqui umas 10 formações, vou separar por formações, vou focar em uma... Trabalho o lançamento dessa e depois outras. É assim? Ou na marca? Eu acho que você começa aprendendo uma a uma e depois você... começa você fazendo uma a uma para você aprender, porque se você fizer ao mesmo tempo todas é complicado. E à medida que você ficar habilidosa, você consegue fazer lançamentos simultâneos. Sim. Mas, por exemplo, me dá 2 exemplos de formação que você faz. São 2 avatares, são 2 possíveis clientes diferentes ou é o mesmo cliente? Gerente agora eu tô até nervosa, meu Deus. Mas gerente administrativo, gerente financeiro. São pessoas diferentes. Sim. Aí tem designer de games, tem... Fantástico. Então foca uma de cada vez, tá? São formações muito diferentes uma da outra. E aí eu vi o Felipe, né, de Balneário, falando de técnicas vocais, e eu tenho uma amiga super cantora que eu também estou querendo sala. A mesma coisa. Show de bola. Então foca numa de cada vez até você pegar literalmente habilidade. À medida que você tiver habilidade, você vai conseguir fazer coisa mais simultânea. Eu tenho potencial e várias coisas que eu podia lançar. Mesmo assim, eu tento fazer uma coisa bem de cada vez. Tá bom? Com certeza. Mas, escreve aí. 4 e 5 é o que você precisa. 3, 4 e 5. 3 para construir audiência, 4 para lançar. Lançamento de semente, lançamento interno. Que funciona, que é igual a luva. Joia. Perfeito. Obrigada. Um abraço, Alessandra. Próxima pergunta, Gabriel. Será que o Alan vai? Tudo bom, Alan? Será que voltou? Agora sim, eu acho que vai dar certo. Show de bola. Qual a sua pergunta, Alan? Tudo bem. Primeiro, eu só quero parabenizar por esse curso, que estou achando muito fantástico. Não consegui colocar tudo em prática ainda, mas tá bem bacana e é um prazer falar com você. Show de bola. Eu tenho já um nicho bem definido, tenho um subnicho, os avatares já estão definidos, inclusive até uma ideia que é bem bacana, só que eu não tenho prova que essa ideia de fato funcione. Eu não tive ainda um resultado concreto que essa ideia de fato funcione. É possível lançar, mesmo não tendo prova ou testemunho de alguém que já passou por esse tipo de experiência ou que ainda eu não lancei o curso, né, de fato. É possível lançar sem prova. E eu vou te dar um exemplo. Gerson Aragão, e talvez... Tem uma palestra do Gerson na área deles? Não. Mas Gerson Aragão é um cara que já fez 7 dias. Ele ensina as pessoas a passarem em concurso. Só que do tempo que ele começou a ensinar até alguém realmente passar, concurso é complicado. Tem vários concursos. Acho que ano passado teve um ano que não teve muito concurso. Então, eu acho que ele demorou uns 3 anos para ter prova mesmo. A outra coisa que é quando eu comecei a investir em leilão também é super complicado. Demora para você comprar, demora para desembaraçar, se o cara para vender o processo demora anos para ter prova. Porque é normal, é imóvel, é muito mais complicado.
E mesmo, então demorava para a gente ter prova. Então, assim, dá para lançar sem prova? Dá, e todo mundo começa sem prova. E você vai fazendo o possível, não é tão eficiente, mas você tem que começar. Por isso você faz um lançamento de semente. Agora, qual que é o nicho de mercado? Seria desenvolvimento, no nicho de desenvolvimento pessoal e trabalhar com alta performance para profissionais, para mercado de trabalho. Ninguém, nem você testou isso? Não, sim, em mim sim, mas eu sou a única pessoa que já tem isso testado. É só essa dúvida se isso é uma prova forte. Não, é o suficientemente forte para começar. Quando eu lancei a fórmula, eu era a única prova que funcionava. E eu fiz meu lançamento de semente, vendi 50 vagas. Mas era só eu falei isso. Vou te mostrar o que eu faço. Pessoal, quero fazer tipo isso. Tá bom? Entendi. Bacana. Eu tenho uma outra dúvida que como que eu posso fazer para garantir que as pessoas não vão, as pessoas que adquirirem o curso, por exemplo, não vão consumir todo o material, não vão consumir todo o conteúdo de valor, e dentro da garantia incondicional elas vão usar isso vão ter consumido o conteúdo e vão pedir esse estorno, esse dinheiro de volta, já que elas já estão de posse do conteúdo. Boa pergunta. Tem uma forma de garantia, alguma coisa nesse sentido? Não existe jeito de garantir, não. Uma coisa eu falo, depois de 11 turmas da fórmula, a maioria dos brasileiros, por mais contraintuitivo que as pessoas falem aí na rua, são honestos. A maioria das pessoas são muito honestas. É muito louco isso, porque não parece, né? Mas as pessoas falam, isso não funciona no Brasil, depois de milhares de alunos, a grande maioria é honesta. Ele sabe, ele gosta de dormir no colchão sabendo que não passou a perna em alguém. Que o cara mereceu, que vale a pena, entendeu? A maioria dos brasileiros, se tivesse a chance de sair de um restaurante sem pagar, mesmo assim pagaria. A maioria dos brasileiros, quando alguém deixa cair uma nota de R$100 na frente deles no banco, eles vão falar, senhor, uma nota caiu. A maioria vai falar isso. Agora, existe uma minoria que não vai falar, que vai ser desonesto, vai ter gostado do negócio e vai querer passar a perna, vamos dizer, dar um jeitinho. E essa é uma minoria. E o problema é que você não pode penalizar a maioria por um problema da minoria. Então, a minoria, deixa eles viverem a vida deles. Eles que vão dormir no travesseiro deles depois se eles fizerem uma coisa dessa. Agora, a maioria dar essa garantia ajuda a maioria a tomar uma decisão, porque eles têm medo de alguém passar a perna neles. Porque eles já foram passar a perna em algum lugar, alguém já... Então, assim, depois de muito tempo, depois de ver vários alunos, milhares de alunos, eu tenho contato direto com muitos deles. Eu mentoro por volta de 226 alunos na fórmula hoje, eu pessoalmente. Mais 50 que já fizeram 7 dígitos. Então, 186 do 0 ao 6, pra você ter uma ideia, pessoalmente. 49 dos 6 que já fizeram 6 em 7, eu estou mentorando para eles fazerem 7 dígitos, né? Um trabalho mais pessoal. E depois 50 que já fizeram múltiplos 7 dígitos. Múltiplos, sério, mais de milhões. Eu ainda mentoro eles para ir para o próximo nível. E cada um deles lança, e cada um deles tem a garantia. E nos mais diversos nichos. E de tempos em tempos eu vejo, a maioria dos brasileiros, acredite ou não, são honestas. Então a maioria não vai fazer isso e é o suficientemente bom para que você não tenha que penalizar as pessoas que realmente não fazem isso por uma má índole, né? Para passar a perna, para dar um jeitinho, entendeu? Acredite ou não. Eu já tenho dados suficientes para saber que a maioria é honesta. Ok, obrigado. Só para concluir, você tem alguma dica, já que eu não tenho a prova que eu tenho é só o que eu realmente executei. Você tem alguma dica para mim começar? Para usar como prova forte? Primeiro é copy, né? Faz o módulo 4 em cima direitinho como você construir esse negócio. Segundo, que conteúdo gera autoridade. Então, assim, nem sempre, nem todos os conteúdos eu mostro o resultado dos meus alunos. Né? Por exemplo, vou dar uma olhada hoje, tá? Eu acabo publicando mais. Estou entrando no meu Instagram. Eu vou ver hoje, tá? Então tá lá. Tem o meu Instagram que tá fazendo, ó. Tem dois conteúdos, os 2 últimos conteúdos, os 3 últimos, os 4, 5, 6, os últimos 10, eu acho que os últimos 9 conteúdos que eu postei
Nenhum eu falo quanto dinheiro eu fiz ou quanto dinheiro alguns dos meus alunos fez. Às vezes eu posto falando. Mas assim, e isso gera muita autoridade, porque eu demonstro que eu sei do assunto. Né? Então, a autoridade ela se constrói com a prova, sim, mas não é a única coisa. Ao demonstrar, ao falar do assunto, as pessoas, nossa, esse cara manja do que ele está falando. Isso faz sentido. Então, a prova é só um dos ingredientes da pizza. É um bom ingrediente, mas não é o único. Bom? Ok, obrigado. Abraço. Próxima pergunta, Gabriel. Oi, Luiz, de onde você fala? Opa, tá me ouvindo, Érico? Boa tarde. Boa tarde. Opa, prazer. Cara, eu te sigo desde 2013, eu acho. Desde quando tu começou, eu vejo teus vídeos em Balneário. Eu lembro muito bem de um vídeo teu num carro, enfim. Nossa, um carro preto. Você lembra? Você fica escutando, opa, aqui é o Érico, e nesse vídeo... Cara, e enfim, eu conheço há muito tempo e infelizmente eu não comprei antes a fórmula por esperar um resultado, esperar na internet, e aí eu me prolonguei por 5 anos. Mas, enfim, aqui tô eu. Deixa eu te falar, eu sou de Belém, só para ficar capturado que a gente do Norte também tá no Fórmula, viu? E deixa eu só fazer um adendo aqui que é interessante. Gente, você vê, o Luiz vê os meus vídeos há 5 anos atrás e decidiu comprar a Fórmula agora. Assim, vai ter pessoas que com o tempo você vai criando isso. Aí o vídeo que eu postei no meu carro preto na época, inclusive, é incrível. Eu sei daquele vídeo, deu um trabalho para fazer aquele vídeo, inclusive. Mas enfim, eu colhi, um fruto que eu acabei colhendo mais tarde. Então, esse é um jogo de muito longo prazo para a maioria de nós que estão aqui no longo prazo. Mas fala, Luiz, qual a sua pergunta? Então, cara, eu tava vendo tuas palestras ao vivo agora, final de 2017, eu acabei os 3 módulos e não queria parar de ver o conteúdo. E eu vi uma palestra tua com o Hugo, teu irmão. E um conteúdo que me gerou muita curiosidade foi o tráfego. Ele começou a explicar sobre a métrica do CPL. Só que o principal exemplo que ele deu foi que o CPL só pode ser mais desenvolvido quando tu já tem um lançamento, quando tu já tem um exemplo. Ele deu um exemplo lá de R$10 que ele divide por 4 e tal. Daí eu queria que tu me explicasse um pouco se tem como a gente usar o CPL quando a gente ainda não exerceu nenhum lançamento. É um pouco do ovo ou da galinha, né? Se você não tem a galinha, como é que você sabe quanto que é o ovo? Deixa eu explicar só por uma linguagem para quem não viu o vídeo. O que acontece? Se o CPL é um custo por lead, né? Quanto que eu pago para adquirir uma pessoa na minha lista? Vamos supor que eu pague R$3. Hoje eu pago R$3, tá? Eu estou disposto a pagar R$3 para ter uma pessoa na minha lista. Então, quando você entrou na minha lista e foi por um anúncio, provavelmente você me custou uma média, né? Porque as pessoas custam mais, as pessoas custam menos e a média dá R$3. Agora, por que eu pago R$10? É R$3 hoje? Porque eu sei que mais ou menos o meu lançamento, aquela lead, tende a converter em média 12. R$10. Algumas pessoas não convertem, outras convertem. Você tirar a média da receita que entra, versus quantas leads tinha, você consegue saber o lucro por lead. Então, assim, como ela me dá R$10 por lead e eu compro 3, eu tenho uma boa margem. Ah, Érico, mas por que é 3 e não 7? Porque essa coisa flutua e é uma coisa que eu estou confortável em 3 para 10, eu estou confortável hoje. Não quer dizer que eu vou aumentar e diminuir. O problema que ele está me perguntando era, Érico, mas como é que eu descubro quanto eu posso pagar por uma lead hoje se eu não sei quanto ela vai me render amanhã, porque eu nunca lancei? Então, essa é a vantagem, é por isso que realmente não tem jeito. Então, como é que você faz? Você investe pouco e faz um lançamento de semente. O lançamento de semente a gente vai dar uma noção. E aí você vai ter 3 níveis que você vai tender a querer, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A faixa amarela, a faixa branca, a faixa roxa e a faixa preta. O que é a faixa? No primeiro momento, existe uma coisa que chama ROI, Retorno Over Investment, né? Isso é uma sigla em inglês, é o retorno de investimento. Vamos supor que você investe, tem 3 fases do ROI, né? 1, 2, 3. Então, ROI na primeira fase, quando você está bem começando e você não tem muita habilidade, você já vai querer 6 em 7 milhões na primeira vez? Complicado. É a mesma coisa você esperar que seu filho nasça com 9 meses e ele saia correndo uma maratona. Não funciona assim. Ou se você entrar numa academia e chegar no primeiro dia e quiser levantar 200 quilos de supino.
complicado. Às vezes é uma aberração, mas mesmo que você consiga, você vai se machucar. Então, no primeiro, você não pode ter uma expectativa muito grande. A primeira expectativa do ROI é você investir X e voltar X. Érico, eu investi 1.000 e voltou 1.000. Quer dizer que eu não ganhei dinheiro. Você não ganhou dinheiro. Você está começando, você botou anúncio, você fez alguma coisa. Você está botando em... É que nem o seu filho, ele leu a primeira palavra. Você não espera que ele leia fluentemente da primeira vez. Ou se você está aprendendo inglês, é o verbo to be. Ou os números, né? Então, você não pode experimentar a fluência. Aí, beleza. E qual que é o segundo nível? Beleza, você investiu X e aí você vai fazer um lançamento. Só vai poder voltar X se você lançar. Né? É Luiz, né? Isso. Tá. Se você lançar, e no seu lançamento, tudo que você precisa é não perder dinheiro, é igualar o seu negócio. Aí, beleza. Uma vez que você fez isso, você vai querer melhorar. Num segundo momento, você vai querer investir X e voltar 2X. O dobro. Opa, estamos começando a brincar. Dobro é mais que a poupança. Certo? Dá mais que a poupança. Se tem alguém de investidor, sabe que investir o dobro dá mais que a poupança. E às vezes demora 1 ou 2 lançamentos para você ir para 2x. Tem gente que já chega no primeiro lançamento e já dá 2x. Do mesmo jeito que tem gente que já pula de faixa para amarela porque, sei lá, estudou outra arte marcial, tem uma aptidão, alguma, sei lá, alguma coisa assim acontece. Mas você não deve esperar que aconteça, é um processo. Aí, uma vez que isso, você vai para a terceira parte. Você investe X, tal que você retorne Y, sendo que Y é um 6 em 7. Mas peraí, Érico. Como assim? Às vezes você, aqui ó, na fase 1 e na fase 2, você não precisa investir muito. Você investe pouco, um pouco que é confortável para você. Para algumas pessoas, confortável é R$1.000, para outras é R$100, para outras pessoas é 300, R$1.000, porque está numa multinacional que não é um problema. Mas enfim, você começa pouco. E aí, às vezes, você consegue investir um pouco. Vamos supor que você investiu R$5.000, voltou R$10.000. É muito bom, é o dobro, mas não vai fazer você comprar uma casa com isso. Então, o que aconteceu? Daqui, você vai ter que aumentar X. Para você conseguir os 6 e 7, você vai ter que levemente aumentar o investimento. É equivalente a você ir numa academia, você começar a puxar peso pequeno. Mas você não pode começar a ficar... O maior erro das pessoas da forma de lançamento é investir 5.000 e aí voltou 10.000. Aí no próximo lançamento investir 5.000 de novo. Não funciona. Por que não funciona? A mesma coisa que na academia você puxou de 10 quilos, amanhã eu puxo 10 quilos, depois da manhã eu puxo 10 quilos, e pro resto da vida você vai estar puxando 10 quilos. Uhum. Biblicamente, eu não sou religioso, mas eu tenho um amigo meu que ele me contou, Érico, é igual as histórias do talento. Eu falei, que história do talento? Né? Ele começou a contar a parábola que tinha um cara que deu 2 talentos por 2 caras, talento aparentemente é dinheiro, tá, Gabriel? Deu 2 talentos para um, 2 talentos para outro. Aí um virou e no outro dia voltou e falou assim, tá aqui os seus 2 talentos, meu chefe, e eu investi esses talentos e agora eu tenho 10 talentos. Ele falou, muito bem, bateu a mão na cabeça dele. Aí virou pro outro, de repente tinha alguém mais religioso, sabe? Falou assim, e aí, cadê os 2 talentos? Ele falou assim, tá aqui seus 2 talentos, eu não fiz nada, enterrei, fiquei com medo de perder. Aí o chefe foi lá e deu um esporro nele. Falou assim, não, mas você deu um esporro, mas eu enterrei os talentos. Ele falou assim, não, cara, eu te dei o talento para multiplicar. Então aqui, entre a fase 2 e a fase 3, você tem que aumentar esse X linha, gradativamente. Érico, quanto eu tenho que aumentar? Depende do seu feeling. Né? Na academia você vai aumentando de pouco em pouco. Tem pessoas que têm um pouco menos de paciência, pessoas que têm mais um pouco de paciência. Mas você tem que criar essas 3 fases. E é por isso, e nessa fase 1 aqui, é só para você começar a entender com um pequeno investimento, né, um investimento menos comedido, qual o potencial retorno. Às vezes você vai descobrir que é maior do que se esperava, às vezes você vai descobrir que é menor, às vezes você vai abortar aqui. Mas o mais importante é esse caminho. Das 3 fases. Me respondeu muito bem, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Aí você vai saber em qual fase do ROI você vai estar. E a gente está em 6 e 14, a gente tem mais tempo para uma pergunta. Quem é o Felizardo ou Felizardo, Gabriel? João Marsola, de onde você fala? João Marsola. Alô, João? Olá, Érico. Tudo bom? Tudo bom. Eu tive esperança que... Ouvindo? Eu te ouvindo. Até que enfim.
Show de bola. Qual a sua Beleza? pergunta? Vamos lá. É o seguinte, Érico. Nós temos 2 academias, e uma academia convencional e uma box de CrossFit. Mesmo? A academia convencional tem 5 anos e a box tem, acho que vai completar o 3º ano agora. Cara, nós temos o cadastro de e-mail dos alunos, mais ou menos uns 5.000 e-mails, mas nós nunca usamos esse tipo de e-mail, esse tipo de marketing. E a gente sempre usou aquele marketing direto com os alunos. E eu queria saber se eu posso pegar essa base de e-mail que eu tenho, que é um e-mail super frio, nunca usamos, e começar a plantar esse semente com esses alunos, com esses clientes. Pode. Agora, você vai ter que, num processo de aquecer essas pessoas, como você nunca usou, você vai ter que dar conteúdo de muito valor. Sim. Preparando os vídeos, isso nós já estamos fazendo já. Você pode fazer, sim. É possível aquecer com conteúdo. As pessoas adoram valor. Você não pode chegar vendendo com as 4 patas. Você pode até chegar, mas você vai desgastar essa lista, né? Porque ela vai falar, que bosta, não pedir para... Você vai ter que construir a sua audiência com conteúdo de valor. Principalmente no Cross, é muito fácil, né? Então, o do Cross está muito bem definido, muito bem elaborado já. Até a 3ª etapa aí do curso que nós estamos fazendo. Tá bem legal. O da academia que é muito mais amplo, porque é uma academia que tem N atividades, entendeu? Distintas, com objetivos diferentes, mas também a gente está no caminho, buscando aí as ideias. Mas eu queria saber se eu podia usar mesmo essa lista com lançamento semente, de conteúdo para incentivar as pessoas a recadastrarem, porque eles cadastraram esse e-mail no ato da matrícula, mas nós nunca enviamos nada para eles. Pode sim, só avisa para ele. Não fica mandando e-mail como se nada tivesse acontecido, não. Fala assim, cara, estou com um projeto agora educacional que vai te dar X. Assim, aterriza a razão de você estar mandando e-mail para eles. A gente, por muito tempo, resolveu fazer isso, por causa disso. A gente via que as pessoas queriam saber mais sobre isso. E é por isso que a gente resolveu te mandar esse e-mail. Legal. Inclusive, o título do e-mail, do primeiro e-mail, pode ser assim, carta do dono. Tá? Aí você fala assim, opa, meu nome é João Massola, você nunca recebeu um e-mail. Você cadastrou aqui na academia e nunca recebeu. Deixa eu te falar por que você nunca recebeu. Por causa disso. Agora, eu nesses últimos anos, eu estou comprometido em dar mais conteúdo, dar mais valor. Eu acho que o online é muito massa, porque eu posso divulgar conteúdo que antigamente eu só podia divulgar, e é isso que eu vou acontecer e vou fazer aqui. Então, de tempos em tempos, você vai receber bons vídeos com XYZ de massa. E o primeiro tá aqui, ó. Te explica como você fazer assim, assado, de um jeito que ninguém sabe fazer. Bom. Legal, entendi. Show de bola. Obrigado, viu? Abraço. Boa sorte. Valeu. Legal, gente. A gente está nesse início de jornada, terminamos nossa primeira sessão de perguntas e respostas. Lembrando que a gente tem um suporte para você, que chama alunos.formuladelançamento.com.br. Manda sua dúvida lá, as pessoas estão prontas e são bem prontas a responder vocês. Outra coisa também é que a gente tem um evento ao vivo, não se esqueça de vocês reservarem a sua vaga no evento ao vivo. Ele lota, acredite ou não, parece que não, mas ele lota mesmo e vale muito a pena para você complementar esse seu conhecimento. O evento ao vivo nunca é o que você vê dentro do Fórmula, é simplesmente complementar. Na maioria das vezes são experiências de pessoas como você. Você vê pessoas exatamente como você alcançando resultados extraordinários. Então, isso aí é demais ver pessoas normais, igual que sentaram onde você sentaram. Elas contam exatamente, mais tecnicamente entre você, como elas atingem esse resultado, e além de você poder encontrar outras pessoas parecidas, fazer parcerias e tudo mais. Vale a pena, lota rápido e não truque essa, porque realmente acontece. Todo ano é uma desgraça no final do ano, e-mails nervosos das pessoas que não sabiam que lotava, aquela coisa toda. Abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.